Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 16 de dezembro, e você vai ver a seguir. Ministério Público do Rio de Janeiro pede licitação urgente das linhas da Cidade das Hortênsias. Preservação dos quarteirões históricos ganha apoio da OAB Petrópolis. Adolescente avaliado em tentativa de homicídio durante evento em Paraíba do Sul. Câmara de Nova Friburgo aprova taxa anual para manutenção de cemitérios. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública contra o município de Petrópolis e contra a empresa de transportes São Luís, que opera as linhas da Cidade das Hortênsias. O Ministério Público diz que a empresa segue funcionando sem contrato válido e pede que a Prefeitura abra imediatamente uma licitação para definir quem deve operar o serviço. A ação foi apresentada pela 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis. Segundo o Ministério Público, o último contrato da São Luís terminou em agosto deste ano e não pode mais ser prorrogado. Mesmo assim, a empresa continua operando com a autorização da Prefeitura, o que para o órgão é irregular. De acordo com o MP, o contrato original foi renovado em 2004 por 10 anos, com previsão de uma única prorrogação. Em 2015, foi firmado um novo termo, também de 10 anos, que encerrou definitivamente em 2025. A promotoria afirma que, pela legislação, a prestação de serviços públicos como o transporte coletivo só pode ocorrer mediante uma licitação, para garantir igualdade e transparência na escolha da empresa. A ação pede que o juiz obrigue o município a entregar em 10 dias a lista de linhas operadas pela São Luís e o termo de referência que deve orientar a licitação ou então declarar quem vai assumir o serviço diretamente. Se a Prefeitura optar por tocar o transporte por conta própria, também terá 10 dias para apresentar um plano completo. Caso mantenha a ideia de concessão, o edital da licitação deve ser publicado em até 30 dias. Para o Ministério Público, manter a operação sem contrato gera insegurança jurídica e fere princípios da administração pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. O órgão incluiu na ação o posicionamento da Prefeitura, que informou estar fazendo um levantamento e análise dos contratos com as empresas de ônibus, com possibilidade de abrir um procedimento licitatório, mas sem informar qualquer prazo. E a nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis e também a empresa Cidade das Hortênsias sobre essa situação, mas nós não obtivemos retorno até o fechamento desta edição. E bom, gente, a Comissão para a Preservação dos Quarteirões Históricos aqui na cidade de Petrópolis ganhou um reforço no movimento para resguardar a identidade cultural da divisão original aqui da cidade. A 3ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou durante uma reunião extraordinária o apoio para que a proposta de formalização dos bairros, que foi elaborada pela Prefeitura, resguarde os nomes dos quarteirões históricos localizados no 1º distrito. A comissão, formada por 10 entidades, entre elas o Clube 29 de Junho, o Instituto Histórico de Petrópolis e a Associação dos Guias de Turismo de Petrópolis, estão questionando a proposta para o 1º distrito, elaborada pelo Grupo de Trabalho do Conselho Revisor do Plano Diretor e as leis complementares, responsável pela formalização dos bairros no município. Segundo a comissão, o trabalho de delimitação e nomeação dos bairros não inclui os quarteirões, as vilas e os setores históricos, descaracteriza a planta urbanística da cidade, desenvolvida por Júlio Frederico Queller e que completará 180 anos em 2026. André Presner, diretor de pesquisas históricas do Clube 29 de Junho, foi convidado a participar da reunião com os conselheiros da OAB Petrópolis para falar sobre a questão. Ele apresentou como base a Lei Municipal 5.699, aprovada na Câmara Municipal e sancionada no ano 2000, que reafirma a relevância desse planejamento urbano, determinando medidas em favor da preservação. O presidente da OAB Petrópolis, o advogado João Aires da Mota, levou à votação o apoio à comissão e, pela maioria, com 12 votos a favor, a entidade vai atuar em busca de uma solução para a manutenção do patrimônio histórico.
A possibilidade de mudanças nos quarteirões históricos do centro de Petrópolis foi tema de uma coletiva que reuniu historiadores, urbanistas, representantes do turismo e entidades do patrimônio, no início de dezembro. Os especialistas alertaram que o novo projeto de lei enviado pela Prefeitura para a Câmara poderia alterar o gabarito e o uso do solo em áreas sensíveis da cidade. A Prefeitura, por sua vez, garantiu que todas as mudanças mantêm a preservação dos quarteirões. O Executivo apontou ainda que o projeto de lei vai incluir um artigo específico garantindo a preservação do traçado histórico. A Prefeitura, por sua vez, garantiu que todas as mudanças mantenham a preservação dos quarteirões. O Executivo apontou ainda que o projeto de lei vai incluir um artigo específico garantindo a preservação do traçado histórico. E bom, gente, agora mudando de assunto, um adolescente foi baleado em uma tentativa de homicídio durante um evento que aconteceu na cidade de Paraíba do Sul. O caso aconteceu na noite do último domingo no bairro Santo Antônio. A vítima foi alvejada na boca enquanto participava de um evento de cavalgada no Parque de Exposições em Paraíba do Sul. O jovem de 16 anos foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Piedade, onde recebeu atendimento médico e foi liberado sem risco de morte. Em seguida ao crime, a Polícia Militar iniciou as investigações para buscar o autor do disparo, que não foi localizado. O caso foi registrado na 107ª Delegacia de Paraíba do Sul como tentativa de homicídio. De acordo com as investigações, a vítima reside em Três Rios e não possui envolvimento com o tráfico de drogas. A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo aprovou na noite da última quinta-feira o projeto do Executivo que cria a taxa de manutenção e conservação de cemitérios. A proposta ficou conhecida como IPTU da morte e gerou forte reação da oposição. O projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis e 4 contrários, com 4 vereadores ausentes no momento da votação. Após uma emenda apresentada durante a sessão, o valor da taxa foi reduzido de 50 para 30 unidades fiscais de referência do Estado do Rio de Janeiro, o que equivale a cerca de R$ 143 por ano, e vai ser cobrada de concessionários de jazigos nos cemitérios municipais. A proposta faz parte de um conjunto de mudanças nas regras dos cemitérios públicos do município. Segundo a Prefeitura, o objetivo é organizar a gestão dos espaços e enfrentar a falta de vagas para sepultamentos. O texto estabelece 3 tipos de concessão de sepulturas: temporária por 3 anos com possibilidade de renovação, temporária por 20 anos também renovável e perpétua mediante o pagamento previsto no Código Tributário Municipal. Em todos os casos, a concessão não dá direito à propriedade do terreno, apenas ao uso regulamentado pelo município. A venda ou comercialização de sepulturas é proibida. O projeto também determina que os cemitérios mantenham áreas específicas para sepultamento gratuito de indigentes e pessoas não reclamadas. O ponto mais criticado do projeto é a criação da TMCC, que vai ser usada para custear serviços como limpeza e conservação, jardinagem, iluminação, vigilância e manutenção geral dos cemitérios. A vereadora Maiara Felício, que votou contra o projeto, criticou duramente a aprovação. Através dessa nova taxa que está sendo criada, uma necessidade de arrecadar um valor que não é o extrato que foi apresentado no PPA e muito menos no LOAS. Então, assim, que necessidade é essa? Que projeto é esse que foi apresentado? Completamente distante da realidade da Secretaria. Segundo a parlamentar, a oposição tentou barrar ou modificar os projetos considerados mais prejudiciais à população, mas foi vencida pela base do governo. Na hora que a gente perde alguém e a gente precisa fazer a manutenção daquele espaço, a gente não vai tirar mais uma vez da população friburguense. Que através da arrecadação que já é feita, a gente vai garantir essa dignidade nesse momento difícil. É importante lembrar que estão isentos da cobrança famílias de baixa renda, com uma comprovação, indigentes, ex-combatentes, além de sepulturas que pertencem ao próprio município. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Casos de descarte irregular de pneus e entulho são registrados em Pedro do Rio. Procon Teresópolis acompanha a fiscalização do Procon RJ nos postos de combustíveis. Polícia Civil do Rio deflagra ofensiva nacional contra finanças do Comando Vermelho.
Petrópolis bate recorde em abertura de empresas em um único ano. Tom Atacadista divulga mais de 170 vagas pelo balcão de empregos da Prefeitura. O Governo do Estado divulga 2.100 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, infelizmente, 2 novos episódios de descarte irregular voltaram a acender o alerta para o uso inadequado dos pontos de entrega voluntária aqui de Petrópolis. Dessa vez o problema ocorreu no PEV de Pedro do Rio, onde pneus e entulho foram despejados dentro da caçamba que é destinada exclusivamente ao vidro, ignorando a sinalização fixa e também os avisos sonoros instalados no local. Os flagrantes foram registrados pelo sistema de monitoramento do OpenSat e reforçam uma situação recorrente enfrentada pelo projeto Conexão Verde: a contaminação das caçambas por materiais inapropriados, o que impede a reciclagem e gera prejuízos ambientais, operacionais e financeiros. Assim como em casos recentes no Catubira e em outras regiões do município, o mau uso dos PEVs compromete todo o volume depositado, toneladas de material reciclável que acabam sendo enviadas para o aterro sanitário por conta de resíduos que não deveriam estar ali.
Além de inviabilizar o reaproveitamento do vidro, o descarte incorreto também representa riscos para os trabalhadores das cooperativas e interrompe etapas essenciais da cadeia de reciclagem. Quando pneus, entulho, restos de obra ou resíduos volumosos são misturados ao vidro, não há triagem possível. A caçamba é perdida integralmente e o esforço logístico feito para coletar, transportar e processar o material deixa de cumprir sua função ambiental. Os descartes indevidos também pressionam o sistema de limpeza urbana e os serviços de coleta de resíduos. Materiais como pneus, blocos de concreto, móveis e lixo verde não fazem parte dos PEVs e têm destinação específica em Petrópolis. Quando são despejados em locais inadequados, sobrecarregam estruturas públicas, atrapalham a rotina das equipes de coleta e prejudicam a eficiência de projetos ambientais que dependem do engajamento da população. Os flagrantes foram encaminhados às autoridades competentes que trabalham para identificar os responsáveis. O Conexão Verde segue ampliando as ações de conscientização e educação ambiental. E o Procon Teresópolis acompanhou a fiscalização do Procon RJ nos postos de combustíveis da cidade. A ação conjunta reúne agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, do Instituto de Pesos e Medidas e também do Comando de Polícia Ambiental da Polícia Militar. A equipe do Procon de Teresópolis, junto com a coordenadora Carla Menezes, acompanhou nesta segunda-feira uma fiscalização do Procon RJ nos postos de combustíveis e de GNV da cidade. O objetivo é garantir que os produtos comercializados atendam ao padrão de qualidade e que o atendimento siga as normas de segurança, assegurando a prestação do melhor serviço aos consumidores. Além de verificar a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras e o funcionamento dos equipamentos e instrumentos necessários ao correto manuseio dos produtos. Os fiscais também conferem as documentações de autorização de funcionamento das empresas e de movimentações de combustíveis e lubrificantes. E, gente, olha só, o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Civil, deflagrou nesta terça-feira mais uma fase da Operação Contenção contra o esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, que atua em diferentes estados do país. A ação incluiu o pedido de bloqueio judicial de cerca de 600 milhões de reais, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão de bens e o bloqueio de contas bancárias ligadas à facção. As ações ocorrem no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Mato Grosso, com foco em pessoas físicas, empresas e patrimônios usados para esconder e movimentar o dinheiro do crime. Segundo a Polícia Civil, a facção mantinha uma rede estruturada para movimentar recursos ilegais no sistema financeiro formal. O dinheiro era usado para bancar armas, drogas, imóveis, veículos e manter o controle de territórios. As investigações apontam que Edgar Alves de Andrade, o Doca, uma das lideranças do Comando Vermelho, e Carlos da Costa Neves, o Gardenal, responsável pela parte financeira do grupo, coordenavam o esquema com o apoio de terceiros e empresas de fachada. As apurações identificaram movimentações financeiras muito acima da renda declarada, com contas que funcionavam como cofres da facção. Esses valores foram bloqueados por decisão judicial. O esquema também utilizava pessoas recrutadas pelo crime para fazer depósitos em dinheiro vivo, em pequenas quantias e em diferentes bancos no mesmo dia, numa tentativa de dificultar o rastreamento da origem dos recursos. Parte do dinheiro era concentrada no município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, escolhido justamente por estar distante das áreas mais visíveis do tráfico, reduzindo a exposição dos líderes criminosos. Além do bloqueio bancário, a Justiça determinou o sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e uma propriedade rural no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam com análise de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais apreendidos. A ação conta com o apoio das polícias civis de Minas Gerais e do Mato Grosso e integra a Operação Contenção, estratégia do governo do estado para enfraquecer o Comando Vermelho. Desde o início da ofensiva, mais de 250 criminosos foram presos, 136 neutralizados em confronto e centenas de armas e munições retiradas de circulação. E agora, mudando de assunto, falando sobre o mercado de trabalho, a cidade de Petrópolis atingiu mais uma marca que reforça o cenário de desenvolvimento econômico do município. De acordo com dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a cidade alcançou o total de 1.933 empresas abertas neste ano de 2025.
A marca atingida neste ano de 2025 supera o número registrado em todo o ano de 2024, um total de 1.601 empresas, e também o ano de 2022, com a abertura de 1.628 empresas, que era o antigo recorde. A Juscerja registra a atividade empresarial de empreendimentos formalizados no estado do Rio de Janeiro como constituições, alterações e encerramentos de empresas. Esse levantamento abrange empresários individuais e sociedades empresárias, entre outros formatos, mas não inclui microempreendedores individuais, cuja formalização ocorre diretamente pelo portal do empreendedor. Esse ano, aproximadamente 2.000 empresas abertas no nosso município, sendo que não estão incluídos neste número o microempreendedor individual. Isso reflete o bom desempenho da economia de Petrópolis. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis, o apoio ao empreendedor tem sido uma das prioridades da pasta em 2025. Neste ano, a Prefeitura realizou uma série de iniciativas para fortalecer o ambiente de negócios e apoiar empreendedores de todos os portes. Entre elas estão palestras, oficinas e mutirões que levaram atendimentos especializados a todos os empreendedores do município. A Prefeitura, através do prefeito Ingo Ramos e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vem desenvolvendo diversas ações para que possamos garantir e melhorar o número de empresas abertas em Petrópolis. Queremos garantir novas empresas e manter as atuais. Estamos desenvolvendo palestras, oficinas, rodadas de negócios, juntamente com os nossos parceiros. Um dos destaques do ano foi a criação do Prêmio de Empreendedorismo Visconde de Mauá, que reconhece e valoriza empreendedores que geram emprego e renda no município. Além disso, o espaço empreendedor foi revitalizado, se tornando um ambiente mais acolhedor e funcional para quem busca orientação e apoio. E já que estamos falando sobre o mercado de trabalho, vamos falar sobre oportunidade, porque o Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis está divulgando nessa semana mais de 200 vagas de trabalho aqui na cidade. E vale destacar que grande parte delas está sendo oferecida pelo Dom Atacadista, que é um novo estabelecimento que está chegando aqui em Petrópolis. As 170 vagas para o Dom Atacadista são destinadas à nova unidade da rede, que será inaugurada no Hipershopping Petrópolis, no Alto da Serra. A iniciativa reforça a parceria entre o município e o setor privado, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade. As oportunidades contemplam diversas áreas, com vagas para operador de loja, operador de caixa, operador e auxiliar de perecíveis, entre outras funções. Além das vagas do Dom Atacadista, o Balcão de Empregos reúne cadastros de diversas empresas do município, com outras 41 oportunidades de emprego que são válidas até a sexta-feira, dia 19. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. E a nível estadual, o governo do Rio de Janeiro divulga nesta semana 2.130 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz aqui no estado, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, são oferecidas 733 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Já para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.397 vagas. Na região metropolitana, há remunerações de 2 a 3 salários mínimos para funções de gerente de farmácia, com exigência do ensino superior completo e experiência comprovada, além de motorista carreteiro com ensino médio completo, entre outras posições. Além disso, há 93 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, em diferentes funções e faixas salariais. Na região do Médio Paraíba, existem oportunidades como caixa de comércio, cozinheiro, encanador e trabalhador rural, entre outras. Com salários de até R$ 4.554, existem chances para marceneiro e montador de andaimes, ambos para a cidade de Valença e com exigência do ensino médio completo. Já na região serrana, as 152 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros da cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como as de chefe de cozinha, pedreiro, empregado doméstico e atendente de farmácia. É importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do SINE com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho,
PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, que está disponível no site rj.gov.br/trabalho. Já quem busca uma oportunidade de estágio ou jovem aprendiz pode se candidatar a uma das 1.397 vagas oferecidas. São 1.213 do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, e 184 da Fundação Moody's. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em ciee.org.br e em moodys.org.br. Agora um rápido intervalo, mas não sai daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E, gente, hoje, como é terça-feira, vocês já sabem, é aquele dia de conferir os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque para futebol, falando sobre Serrano, Copa do Brasil e Mundial de Clubes. Pouco depois da conquista histórica do Serrano na Série B1 do Campeonato Carioca, jogadores, comissão técnica e torcedores transformaram as ruas de Petrópolis em festa. Na tarde desta segunda-feira, foi realizada uma carreata organizada pelo clube para comemorar o título conquistado recentemente. Exatamente, Toledo. O título veio no sábado, dia 6 de dezembro, quando o Serrano segurou um empate por 0-0 com um bom sucesso e confirmou a vantagem construída no jogo de ida por 2-1
encerrando um jejum de 26 anos sem taças estaduais. E além do troféu, a campanha garantiu ao clube acesso à Série A2 do Campeonato Carioca em 2026. Hugo, assim, uma ação muito importante que une principalmente torcedores, jogadores e também quem estava passando pelas ruas da cidade, porque fica curioso, né? O que o Serrano ganhou? Porque muita gente não sabe o que o Serrano conquistou esse ano, uma conquista muito importante após um longo período. Exatamente, são ações como essa que aproximam o torcedor do Serrano, o Serrano ao torcedor, e são fatos importantíssimos, porque o time formado pela torcida são as pessoas que apoiam, que estão lá, que acabam movendo o futebol, não só no caso do Serrano, mas no caso de qualquer clube. Então, esse apoio, essa ligação que vai sendo criada com o Serrano saindo também dos portões, saindo do estádio Otílio Marotti. O Serrano já é um time que não tem aqui na cidade de Petrópolis, então tem uma distância um pouco diferente. E apesar do jogo ser disputado na cidade, o estádio Otílio Marotti, apesar de ser uma parte central da cidade, não é no centro. Então, quando a carreata, quando um evento do tipo passa pelas ruas do centro, passa pelas principais ruas da cidade, faz com que tenha uma visibilidade muito maior, algo que é extremamente positivo. Exato, a visibilidade do Serrano tem aumentado cada vez mais, tanto que nessa temporada os jogos do Serrano estavam todos lotados aqui no Otílio Marotti, e inclusive os jogos fora de casa, a torcida do Serrano fazia um papel muito importante, que com certeza foi crucial para o Serrano ser campeão esse ano. Exatamente, vale destacar que esse apoio da torcida aconteceu tanto nos bons momentos ou até mesmo naquele momento conturbado que o Serrano teve na temporada. A torcida sempre se fez presente, sempre esteve lá cantando, apoiando. Inclusive, isso foi uma grande parte da cobrança da torcida, falando: o nosso papel a gente está fazendo, o resultado não está vindo, mas a torcida está aqui apoiando. E depois aconteceu ali uma virada de chave, tanto para a torcida quanto para o time, e culminou nesse título importantíssimo, depois de 26 anos sem conquistas, o primeiro título nesse século. Exato, a festa da torcida culminou no desempenho dentro de campo, claramente. E agora a gente troca de assunto, mas continua falando de futebol, porque tivemos as decisões das semifinais da Copa do Brasil neste fim de semana. E os finalistas da Copa do Brasil de 2025 foram conhecidos neste último domingo. O título e a premiação de R$ 77 milhões destinada ao campeão vão ser disputados por Corinthians e Vasco, que levaram a melhor sobre Cruzeiro e Fluminense respectivamente, com o brilho de seus goleiros em disputas de pênaltis. O Vasco se garantiu na final ao vencer o Fluminense nos pênaltis por 4-3, após uma derrota por 1-0 no tempo normal. O Cruz Maltino tinha levado a melhor no jogo de ida por 2-1 na quinta-feira passada, também no Maracanã, e chega a decisão pela terceira vez. E vale destacar que a última foi há 14 anos, quando o time conquistou o único título da Copa do Brasil de sua história contra o Curitiba, mudando completamente o que a gente tinha de esperado para o time, para esse confronto, porque o Vasco chegava numa sequência muito ruim e o Fluminense numa sequência muito boa. Só que quando chegou na hora do vamos ver, quando chegou ali no campo, ficou completamente diferente. Exato, eu acho que o principal fator que fez o Vasco passar nesse jogo, é claro, o Vasco foi muito superior, mas eu acho que foi muito mais sobre a mentalidade do que sobre qualquer outra coisa. O Vasco, cara, foi superior, pode-se dizer, nos 180 minutos. Só que teve azar em certos momentos, teve que jogar contra um Fábio inspirado, que se não fosse o Fábio, o Fluminense sofreu uma goleada, porque o Fábio trabalhou bastante em defesas muito difíceis. E o Vasco, claro, foi superior também e merecia muito mais a classificação do que o Fluminense. E olha, a gente comentou lá um tempo atrás, quando foram decididos esses jogos, eu falei que o Vasco passaria do Fluminense. Aí o Vasco entrou em uma sequência ruim, eu falei, caraca, será que o Vasco vai passar realmente? E acabou que passou. Realmente, sua previsão foi certa lá atrás. E esse resultado é muito importante para o Vasco, principalmente levando em consideração o momento que o time passa, há anos na realidade, esse século XXI do Vasco, que assim, é uma situação muito complicada, apesar de ter esse título de 2011 da Copa do Brasil, e é muito importante ter essa reconstrução dessa identidade que o time do Vasco tem, porque mesmo com essa má fase terrível que o Vasco teve 6 derrotas nos últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a situação do Vasco ficou muito complicada nesse final de temporada mesmo. Mas mesmo assim, a torcida esteve lá apoiando,
A torcida do Vasco foi maioria nos 2 jogos, a gente tem que destacar. No segundo jogo foi uma situação mais equilibrada, mas no primeiro jogo... Mas só porque o Fluminense era mandante. No jogo de ida, então, foi uma situação assim, 70% do estádio ou mais era só de torcida do vascaíno. Então, a torcida, mesmo levando em consideração tudo que o Vasco vem passando, tudo que o Vasco passou recentemente, ainda assim se fez presente e o time levou isso para campo, levou essa vontade toda, essa vontade, na realidade, não vantagem, toda essa vontade para o campo e conseguiu classificar com muito mérito. E o ponto que você destacou, que a gente tem que falar mais um pouquinho, é sobre a atuação do Fábio, com 45 anos nesse segundo jogo. Parecia uma criança, né? Pode-se dizer, voando dentro de campo leve, como se tivesse começado a sua carreira agora, né? Exatamente, ele tirou o golaço do Andrés Gomes, tirou o golaço do Ryan. Thiago Silva também, com seus 40 anos, fez uma atuação brilhante contra o Vasco. Tirou 2 lances que o Ryan só ia chutar pro gol. Aí, é claro, ia ter que contar com o Fábio inspirado. Mas ele tinha uma chance muito clara de gol. Então, esses 2 veteranos do time do Fluminense conseguiram levar ainda o time para a disputa de pênaltis. Mas aí sobressaiu o Léo Jardim, que é cada vez mais decisivo. E nos pênaltis o Fábio até tentou, mas contou com, pode-se dizer, até com a displicência ali dos seus companheiros de time, que erraram a cobrança. Exatamente. No caso do John Kennedy, ele bateu muito mal o pênalti, e o Canóbio... Aí eu acho que foi um pouquinho até de azar, porque pro goleiro ficar no meio tem que estar muito garantido, né? Muito garantido. E eu acho que ele terminou na base ali, Toledo, porque na Copa do Brasil do ano passado, Léo Jardim já tinha pego o pênalti do Canóbio quando ele jogava no Atlético Paranaense, e deve ter passado aquele filmezinho na cabeça. E Léo Jardim pegou de novo e conseguiu essa classificação para o Vasco, classificação importantíssima, destacando mais uma vez. E ainda falando sobre a Copa do Brasil, a partir de 2026, a competição vai distribuir 2 vagas para a Copa Libertadores. A novidade foi anunciada pela CBF aos clubes durante o Conselho Técnico da Série A, que foi realizado na quinta-feira passada. A entidade que regula o futebol decidiu que o campeão vai ter uma vaga direta e o vice vai para a pré-Libertadores. E com isso, uma vaga da pré-Libertadores do Campeonato Brasileiro não existe mais. Vai ser o G4 com 4 vagas diretas e uma vaga para a pré-Libertadores para o 5º colocado. Eu diria que essa é uma mudança, pelo menos na minha visão, muito positiva para o futebol brasileiro, porque assim vai coroar também os times que chegam à final, mas acabam não sendo campeões, e vai criar, né, a gente pode dizer assim, 2 novas finais para essa Copa do Brasil, porque, é claro, a semifinal agora vai estar muito mais interessante, porque o time não vai estar brigando apenas pelo título, que é o ponto principal, a gente tem que destacar isso. Mas vai brigar também por uma vaga para Libertadores, ganhando ou não. Exatamente. E eu, particularmente, gostaria que fosse uma vaga direta também para o vice-campeão da Copa do Brasil. Quanto mais brasileiros na Libertadores, para mim, eu considero melhor. E assim, vai dar uma disputa muito maior na Copa do Brasil. Porque às vezes, por exemplo, o Flamengo nesse ano, que a gente conversou, o Flamengo deixou a Copa do Brasil um pouco de lado para focar nas outras competições. Assim, por exemplo, o Flamengo poderia ter focado também na Copa do Brasil, tentar dar uma mesclada ali e tentado ir um pouquinho mais adiante. E outra coisa também muito interessante, pode ter mais zebras na Libertadores se algum time for avançando ali para a Copa do Brasil. Por exemplo, a gente tem que destacar aqui que, justamente sobre essa questão das zebras, nesse ano de 2025, ou Vasco ou Corinthians vão para a Libertadores. Os 2 estão classificados para a Sul-Americana e um deles não vai para a Libertadores. Se fosse numa situação como vai ser no ano que vem, a partir de 2026, os 2 times iriam para a Libertadores, sendo pré ou para a fase de grupo mesmo. Seriam 2 times que ficaram mais para baixo na tabela, mas ainda assim iam conseguir uma classificação para essa competição, que é a principal competição internacional aqui da América do Sul. E um outro ponto que eu queria destacar, Toledo, é que a CBF vem trabalhando para deixar a Copa do Brasil cada vez mais importante. Tanto agora com essa questão da Libertadores, quanto a questão monetária, que é o campeonato que mais paga aqui na América do Sul. Paga muito bem. 77 milhões, é um valor considerável, mas todo o valor que vai ganhando pela competição. Então, cada vez essa Copa do Brasil, essa competição que é no mata-mata, que é aquele futebol raiz, né, a gente tem que destacar, vai sendo mais valorizado e ganhando mais importância. Com certeza. E para finalizar a nossa edição, temos que falar, é claro, sobre a final da Copa Intercontinental, que também é mundial. Neste sábado, o Flamengo derrotou o Pirâmides do Egito por 2-0 no estádio Ahmed Bin Ali, em Al Rayyan, e garantiu a vaga na final da Copa Intercontinental da FIFA disputada no Catar. A decisão vai ser diante do Paris Saint-Germain, que entrou diretamente na final.
A partida entre os ganhadores da Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa vai ser nesta quarta-feira, às 2 horas da tarde. E Toledo, você não comentou, mas na quarta-feira também vai ser dia de Vasco. Por isso, o prefeito do Rio de Janeiro, vascaíno Eduardo Paes, e também o governador do estado, flamenguista Cláudio Castro, anunciaram na rede social X, o antigo Twitter, que o estado e a capital fluminense vão ter ponto facultativo na quarta-feira, a partir do meio-dia, por conta desses 2 jogos do Flamengo e do Vasco. Uma notícia muito boa para quem quer aproveitar o dia e também ver esses 2 grandes jogos. Toledo, eu queria destacar aqui que o Flamengo chega nessa final, eu diria que nos últimos, 10 anos, é o time que tem mais chance, que eu, pelo menos do jeito que eu enxergo, de conseguir um campeonato mundial. Exatamente, é uma chance única, pode ser, porque assim, o caminho mais difícil, que é ganhar uma Libertadores, já fez. E nesse Intercontinental, fez a obrigação, que era ganhar esses jogos contra o Cruz Azul e também contra o Pirâmides. Contra o Cruz Azul teve um jogo bem mais difícil, era um time mais qualificado. Contra o Pirâmides pode-se dizer que tirou um pouquinho o pé para não cansar tantos jogadores, foi com alguns reservas inclusive, e classificou para o jogo contra o PSG, que já estava na final. Isso aí eu já acho um pouquinho injusto. Eu acho um absurdo essa situação e, na minha visão, todos os times tinham que passar pelo mesmo número de fases. Não acho que tem que ser exatamente o mesmo confronto. Um formato do antigo Mundial até era mais agradável do que esse. Ainda o time europeu jogava um jogo a menos, mas ainda assim era uma situação um pouco mais tranquila. Mas o time europeu chegar só para a final, assim, não tem condição, Parece né? que desmerece toda a caminhada, todo o futebol sul-americano, futebol asiático, futebol da Oceania, africano. É muito complicado mesmo. E é claro, a gente fica muito claro que o futebol europeu está acima do nosso futebol, está acima do futebol do resto do mundo inteiro. Porém, já basta vários privilégios, tanto monetariamente, aí, exatamente. Né? Na hora da competição, tinha que estar todo mundo na mesma situação, como é realizado, por exemplo, o Super Mundial que aconteceu nesse ano, que todos os times jogaram a mesma quantidade de jogos, muito balanceado, e por conta das condições climáticas, inclusive, tivemos várias zebras. Então, eu diria que o Intercontinental, que é também esse novo formato de Mundial que acontece todo ano, tem que ser realizado dessa maneira. Eu diria que todos os times tinham que ter a mesma quantidade de jogos para chegar ali em condições parecidas, condições iguais, porque um time chega muito mais descansado que o outro e é muito mais injusto. Hugo, só para a gente finalizar essa nossa edição do Correio Esportivo, vamos dar nossos palpites? Quem você acha que ganha? Qual que você acha que vai ser o placar? Olha, eu diria que vai ser, acho que foi difícil o Flamengo, 2-0 PSG, mas num jogo muito difícil. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, mas eu acho que vai ser 1-0 PSG. E na Copa do Brasil também a gente tem que destacar quarta-feira, o primeiro jogo. Acho que vai ser 1-0 Corinthians lá em Itaquera. A torcida vai fazer diferença nesses 2 jogos, inclusive. Mas eu acho que o Corinthians sai com uma vitória também por 1-0. Então é isso, gente. A gente conversou bastante hoje, falando muito de futebol, porque é o assunto da semana, não tem jeito. E a gente fica por aqui com essa edição do Correio Esportivo. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Na quinta-feira a gente volta com o Correio Esportivo e as atualizações sobre o mundo do esporte, mas agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Última semana para quitar débitos com a Prefeitura de Petrópolis com condições especiais no Refis 2025. Cascatinha e Centro de Petrópolis recebem novas ações de zeladoria urbana. Cresce a busca por ensino humanizado no país e Petrópolis acompanha a tendência. E mete alerta para chuvas fortes na região serrana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade e é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E bom, gente, essa é a última semana para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal aqui de Petrópolis, o Refis. O atendimento segue até sexta-feira, dia 19 de dezembro, no Centro de Cultura Raul de Leone, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Os contribuintes com pendências podem formalizar acordos e regularizar a situação tributária com condições especiais. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, o município mantém o programa até o fim desta semana para que cada contribuinte possa organizar os compromissos e iniciar o próximo período sem pendências. O Refis oferece modalidades de pagamento à vista ou parceladas. A quitação integral garante redução total sobre juros e multas. Quem opta pelo parcelamento recebe reduções progressivas: 90% de desconto para acordos em até 6 parcelas, 80% para até 12, 70% para até 24, 50% para até 36 parcelas e 20% para até 48 parcelas, conforme as regras vigentes. O programa inclui débitos inscritos ou não inscritos em dívida ativa, abrangendo IPTU, ISS e taxas municipais. A adesão ocorre mediante a apresentação das informações necessárias no local de atendimento.
E ainda falando sobre Petrópolis, a Prefeitura promoveu novas ações de zeladoria urbana em Cascatinha e em ruas do centro da cidade na manhã de segunda-feira. O trabalho foi liderado pela equipe da Secretaria de Assistência Social com apoio da Guarda Civil e da Condep. E durante essa ação, houve abordagens sociais a pessoas em situação de rua e serviços de limpeza e segurança nos espaços que geralmente são ocupados por essas pessoas. As ações de zeladoria urbana seguem o estabelecimento da ADPF 976, analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou que estados e municípios sigam as diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Entre as medidas estão ações de fiscalização, manutenção e conservação de áreas urbanas, com respeito à dignidade às pessoas em situação de rua. Na segunda, o trabalho começou na rua Ívio Naliato, em Cascatinha, mas nenhuma pessoa em situação de rua foi identificada. Os pertences encontrados foram preservados e, ainda em Cascatinha, a equipe do Serviço de Zeladoria Urbana promoveu abordagens na praça da região. Um deles foi orientado a recolher e guardar os pertences, enquanto o outro recusou acolhimento. No centro, o serviço passou pelas ruas Irmãos d'Ângelo, Vila Macedo, Prudente Aguiar e Epitácio Pessoa, além da Praça da Inconfidência. Também houve abordagens sociais e orientação para recolhimento dos pertences pessoais. Na Vila Macedo, houve recolhimento pela Condep de lixo e materiais abandonados, como colchonetes, papelão, latões de plástico de alumínio, garrafas plásticas, embalagens de alimentos e caixas de isopor. 2 malas com pertences pessoais foram recolhidas e levadas para o Centro Pop, onde foram armazenados e serão devolvidos caso os donos procurem pela devolução. E, gente, olha só, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, está alertando a população para a previsão de uma grande quantidade de chuva aqui na região serrana do Rio nesta semana. Dados do Instituto apontam para a possibilidade de precipitações com acumulado superior aos 100 milímetros. A semana começa com instabilidades atuando não só na região serrana do Rio, mas em toda a região sudeste. Então, esses típicos temporais de fim de tarde, noite, madrugada, eles são esperados não só para a região serrana, mas para a região sudeste como um todo, assim como o Brasil Central também. A chuva citada por Anete já é característica da estação. O que tem de mudar essa condição já esperada é a chegada de uma frente fria no país. Uma frente fria chega à região sudeste na terça-feira, potencializando essas áreas de instabilidade. Com a chegada dessa frente fria, a partir da tarde nós esperamos volumes acentuados de precipitação em toda a faixa litorânea do Rio de Janeiro, no litoral norte de São Paulo, Vale do Paraíba e também na região serrana do Rio. O fenômeno climático que vai atingir o Brasil tende a gerar acumulados de chuva superiores a 100 milímetros em 24 horas em parte do território nacional. Lembrando que nós estamos no auge da estação chuvosa e já temos aí chuvas, que vêm acontecendo de maneira recorrente, o que potencializa ainda mais a condição para um volume tão acentuado em 24 horas, como a gente espera entre a tarde de terça e a manhã de quarta-feira. Em momentos como este, é muito importante ficar atento aos alertas e comunicados da Defesa Civil. Para isso, a pasta recomenda que a população cadastre o seu CEP através do envio de mensagens de texto para o número 40199 para receber os alertas da Prefeitura e da Defesa Civil de Petrópolis. Vale destacar que atualmente a cidade possui 22 sirenes do sistema de alerta e alarme instaladas em comunidades com área de risco. Além disso, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil orienta que os moradores de áreas de risco procurem um local seguro sempre que começar a chover forte, antes mesmo da sirene tocar. Os alertas das sirenes são o último aviso de que a população deve sair da área de risco. E já que estamos falando sobre o clima, vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Desde ontem a gente vem falando sobre essa previsão de fortes chuvas para essa semana aqui na região serrana e também em algumas cidades ali da região centro-sul, pelo menos as que estão aqui na nossa região de cobertura. E a gente acabou de falar sobre essa precipitação elevada aqui para nossa região, mas para confirmar essa informação, eu já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer as informações sobre a previsão para amanhã. Então, Toledo, boa tarde para você. A gente vem falando, que com a chegada do verão, muita chuva, principalmente aqui para a região serrana. E para amanhã, como é que tá a previsão?
Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Essa terça-feira aqui em Petrópolis, por exemplo, já foi um pouquinho mais quente, mas olha, já adianto que amanhã o dia vai estar mais frio do que hoje em todas as cidades da nossa região de cobertura. Aqui em Petrópolis, por exemplo, amanheceu bem mais quente e não choveu. Ou seja, o tempo ficou bem quente principalmente nessa manhã e também no dia de ontem. Olha, mas nas cidades de Nova Friburgo e Teresópolis, a previsão para esta quarta-feira é exatamente a mesma. O dia será de sol com um aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e também à tarde. À noite também será chuvosa. Nas duas cidades, as temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 22 graus. E aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de tempo chuvoso durante o dia e a noite. O dia será mais frio do que o de hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira tem previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, e à noite também vai ser chuvosa. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 25 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia segue essa mesma tendência, com dia nublado e possibilidade de chuva no fim da manhã e à tarde. À noite também vai chover. O dia será mais frio do que o dia de hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. Toledo, parece que o calor vai dar uma pequena trégua amanhã, né? As máximas que estavam ali ultrapassando os 30 graus já estão mais próximas dos 20 e as mínimas já estão ali entre 15 e 16 graus, pelo menos aqui na região serrana. Mas então, Toledo, o que a gente falou ali do alerta do IMET se confirma mesmo, porque tem previsão de chuva e já começando hoje. Ontem a gente tinha comentado também que tem pancadas de chuva agora para o fim da tarde e seguindo até o período da noite, e para amanhã não muda muito. Então, gente, se preparem que amanhã vai estar um pouco mais frio do que hoje e com previsão de chuva para todas as cidades da nossa região de cobertura. Então, Toledo, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo com vocês a partir de 1h da tarde. Eu espero por vocês e até lá!